Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia a gente a fazer algo bem radical no nosso dia a dia: parar. Vamos explorar juntos a mensagem central por trás de "As minhas palavras não passarão", sentar-se aos pés de Jesus em um mundo que corre. É só parar para pensar um pouquinho na nossa rotina. Notificações pipocando, prazos apertados, aquela sensação constante de que estamos sempre com pressa. No meio disso tudo, a pergunta que essa obra faz é certeira. Com um mundo que não para de correr, será que a gente ainda consegue de fato ouvir? E para a gente entender bem essa pergunta, a gente precisa primeiro encarar o cenário ao nosso redor. Então vamos começar por aí, na nossa primeira parte, o mundo que corre e esse tal de culto da urgência. Parece que a gente vive com o pé no acelerador, não é mesmo? Tudo é para ontem, cada notificação exige uma resposta imediata. Fomos meio que condicionados a acreditar que produzir mais e mais rápido é o único caminho. Nesse cenário, a pressa virou sinônimo de sucesso e a calma? Bom, a calma é quase vista como um defeito. E é justamente nesse cenário de correria que uma história lá de 2000 anos atrás se torna um espelho perfeito para a gente hoje. Vamos dar uma olhada nisso na nossa próxima sessão, Duas Irmãs, Dois Caminhos. Lá na casa de Marta e Maria, a gente encontra dois modelos de vida. De um lado temos a Marta, que representa o fazer, preocupada, ativa, mergulhada nas tarefas. Do outro lado, a Maria, representando o ser, sentada, atenta, focada em uma única coisa: ouvir. No fundo, é uma escolha que todos nós enfrentamos todo dia: a escolha entre a ação e a presença. E aqui está o ponto crucial, sabe? A distração da Marta era totalmente justificável. Ela não estava sendo preguiçosa, muito pelo contrário. Ela estava se desdobrando para honrar seu convidado. As intenções dela eram as melhores possíveis. Mas, no meio de tanta atividade, ela acabou perdendo de vista o que era realmente essencial. E, poxa, quantas vezes isso não acontece com a gente também? E essa luta é tão real que o próprio autor da obra faz uma confissão que impacta. Ele diz: "Eu estava no culto, mas não aos pés dele. Eu estava fazendo tudo, menos escolhendo a melhor parte." É uma frase forte, que mostra como até as melhores atividades podem acabar virando uma distração daquilo que realmente importa. Essa tensão toda nos leva direto para o ponto de virada da história, aquele momento em que a perspectiva de tudo muda. Vamos para a sessão A Única Coisa Necessária, o ponto de virada. E é nesse momento que Jesus responde, com uma mistura de carinho e clareza que muda tudo. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uau! É uma frase que ecoa através do tempo, convidando a gente a reordenar nossas prioridades. É muito importante a gente entender isto. A fala de Jesus não é uma crítica ao trabalho ou ao serviço. De jeito nenhum. É um convite para colocar o mais importante em primeiro lugar. Um chamado para acertar nossa prioridade número 1. Focar naquilo que é, de fato, essencial. A partir daqui, a lição sai daquela cena dentro de casa e se expande para um princípio universal. Vamos ver como isso se constrói em O que realmente dura, a fundação inabalável. O próprio Jesus traça o contraste final de uma forma definitiva. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A tal boa parte que a Maria escolheu está totalmente ligada a essa promessa. Ela investiu o tempo dela na única coisa que tem garantia de durar para sempre. Então, o que é a palavra nesse contexto? Bom, é a nossa fundação sólida, a verdade que não muda. É a única coisa que permanece quando o trabalho, os projetos, o status e todas as nossas preocupações um dia simplesmente se vão. É a rocha em um mundo de areia movediça. Ok, a gente entendeu o porquê, mas e o como? Como podemos aplicar isso na prática hoje? A próxima sessão oferece um guia bem prático: como sentar-se novamente, restaurando a prática da presença. O caminho prático sugerido passa por 4 disciplinas. Primeiro, o tempo devocional, um encontro intencional, sem ficar olhando no relógio. Segundo, silêncio e solidão, que é basicamente desligar o barulho de fora para conseguir ouvir por dentro. Terceiro, meditação na palavra, deixar que ela crie raízes profundas na gente. E por fim, o culto com reverência, ir com um coração que busca de verdade e não apenas por hábito. Isso tudo nos leva à conclusão, que resume a nossa escolha de cada dia através de uma metáfora final muito poderosa. A escolha é nossa: rocha ou areia.
De um lado, temos a opção da areia, uma vida construída sobre aquilo que é temporário, o trabalho, os projetos, as preocupações do dia a dia. É uma base que pode até parecer bonita por um tempo, mas que, convenhamos, simplesmente não se sustenta quando as tempestades da vida chegam. E em total contraste, a gente tem a vida construída sobre a rocha. Uma vida que se firma em ouvir e praticar as palavras de Jesus. Essa é a base que permanece firme, que oferece estabilidade real, não importa o caos que se instale ao redor. E assim, no fim das contas, toda essa reflexão nos leva de volta a uma pergunta fundamental, uma que cada um de nós precisa responder. Uma pergunta que define tudo, sobre o que estamos construindo a nossa vida.